Nosso propósito aqui é a ministração do Evangelho. E para a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração, e para que Deus nos abençoasse nessa jornada. Eu ainda não separei um tema ou um livro da Bíblia para fazer uma sequência. No decorrer das terças-feiras, iremos trabalhar assim, mas esse primeiro é apenas vou lançar uma bomba e deixar que quem está assistindo, quem está vendo, que possa assimilar depois, né? Que possa acompanhar aí, e a partir disso vão gerar outros estudos. E se alguém tiver alguma pergunta no YouTube, pode deixar o seu comentário, ou no Google Meet, encaminhar aqui para a gente. Ou também, nos nossos canais, você pode mandar a sua dúvida e depois iremos responder e comentar. Tá certo? Vamos estar orando, então, nesta hora, para começarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua direção nesse estudo de hoje, ó Deus, começando essa jornada de um estudo bíblico online, e que o Senhor possa falar com a Tua palavra. E tudo que fizermos aqui seja feito para a honra e glória do Senhor. E a nossa oração em Teu nome. Amém. Muito bem. Como eu falei no início, como eu deixei bem, eu estou olhando assim, gente, porque eu estou com 3 câmeras aqui, eu não sei para qual que eu olho. Vou olhar para essa aqui. Então, como eu tinha falado antes, nosso projeto, a nossa proposta com esse estudo bíblico online é realmente colocarmos à disposição quem desejar, de livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a assistir, a participar. Ninguém vai ser mais abençoado por participar ou deixar de participar, nada disso, Deus é que sabe. Mas o nosso objetivo, justamente, é proclamar o Evangelho. Um Evangelho não preso a um casulo religioso, um Evangelho não ligado a uma crença que limite realmente aquilo que é o Evangelho. É o Evangelho livre e solto do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, conforme ele foi revelado, que é a Escritura Sagrada, no Antigo e Novo Testamento. E nós temos uma perspectiva teológica, né, onde nós cremos na soberania de Deus, cremos no reino de Deus, cremos no pacto de Deus conosco, cremos no mediador, que é Jesus Cristo. Isso nos dá uma unidade para entendermos de Gênesis a Apocalipse. E lembre-se, é um espaço para divulgação do Evangelho. Não é um espaço para polêmicas, ainda que muitas vezes, ao expor o Evangelho é polêmico, porque ele vai na contramão de muitas ideias e conceitos que são divulgados por aí. A nossa ideia não é criar um novo ministério, nada disso. Eu sou o pastor Alexandre Oliveira, membro da Missão Nasce da Igreja Remide, tá certo? E continuaremos lá. A nossa proposta, como todo membro de nossa igreja e toda pessoa tem a liberdade disso, é de divulgar o Evangelho. E toda pessoa de qualquer crença que deseja conhecer do Evangelho, a nossa opinião e conhecer como é que é o Evangelho, está livre para participar. Ninguém é impedido. Não há uma seleção de ouvintes. Agora, é claro, nós não estamos aqui para concordar com todo mundo e nem todo mundo para concordar com a gente. Agora, tudo que eu falarei aqui é embasado nas Escrituras, tá certo? E a prova é as Escrituras, é baseado nas Escrituras Sagradas, nos seus 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Ou seja, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E para começar essa série, eu gostaria de tratar de um tema hoje que me chamou muita atenção e foi até baseado em outro texto, uma mensagem que o pastor Paulo Freitas pregou na Igreja Remídia há um tempo atrás, há pouco tempo, né, alguns domingos, e aquilo me chamou a atenção e eu tenho trabalhado e estudado esses textos, né? E hoje eu vou trabalhar o mesmo conteúdo num texto que também trata do assunto que ele colocou, e de uma forma para iniciarmos essa jornada de conhecimento do Evangelho, essa jornada de aprendizado da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês lá em Marcos, capítulo 12, Evangelho de Marcos. Marcos, na nossa Bíblia, né, na ordem, está aí como segundo evangelho. Quando você vai ler, de fato, o Novo Testamento, o correto era ler primeiro Marcos e depois Mateus, que parece que essa que é a ordem original. Tá certo? E Marcos é um evangelho que foi escrito por João Marcos, aquele João Marcos mesmo,
que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias, que depois quis ir embora, Paulo ficou muito bravo, e depois ele foi restaurado, e ele acabou João Marcos acompanhando Barnabé e Paulo saindo com Timóteo, Silas para o outro lado, mas depois Paulo viu quanto que João Marcos é o último ministério. Diz a tradição que João Marcos trabalhou muito com Pedro, ouvindo Pedro, para registrar e escrever esse evangelho. Um evangelho muito objetivo, sucinto, claro, prático, ele não entra em tantos detalhes, mas o que ele escreveu, como revelação de Deus em Cristo Jesus, nos dá uma visão clara do evangelho, daquilo que Cristo fez, ensinou, o seu significado. E hoje eu queria ler um texto que se encontra em Marcos 12, eu vou ler do versículo de número 38. Marcos 12, 38. É um texto muito conhecido, eu creio, por todos nós, e esse texto ele nos dá algo muito interessante que eu queria tratar com a gente aqui nesta noite. Diz assim, Marcos, eu estou lendo aqui, que eu vou olhar para a tela por causa da Bíblia, tá certo? Marcos 12, 38. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Quem que eram os escribas? Escribas era uma classe que naquela época, a religião judaica daquela época, haviam vários grupos dentro da religião. Existiam os fariseus, que eram bem rigorosos quanto à lei e às práticas, era um grupo leigo, mas ao mesmo tempo muito estudioso. Havia os escribas, que eram aqueles responsáveis por estudar a lei, por fazer as cópias, transcrever as cópias ali da lei, e eram pessoas eram pessoas bem estudadas também, conheciam bem o Antigo Testamento, especialmente a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, eles eram muito experts nisso aí. E Jesus chama a atenção nesse texto dizendo, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares. Vestes talares, vamos traduzir para o português do dia a dia, com essas roupas bem assim extravagantes, que chamam muito a atenção da sua religiosidade. Vamos falar um termo mais prático, aquela pompa religiosa. E das saudações nas praças, ou seja, aquele tipo de religioso que gosta de ser visto que é um religioso. E todo mundo tem que olhar para ele quando ele chega a algum lugar. E diz mais o texto, versículo 39, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Ou seja, gente que gosta de aparecer, de esbanjar religiosidade, de esbanjar uma certa santidade, entre aspas, que não é realmente aquilo que agradava a Deus, a Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E das primeiras cadeiras eles gostavam, dos primeiros lugares dos banquetes, gostavam muito de banquetes. Aí Jesus faz um alerta muito interessante. Os quais devoram as casas das viúvas. Olha bem o que ele diz. E para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E Jesus continua. Ele estava ali no templo, ensinando essas coisas, assentado diante do gasofilácio. Gasofilácio é aquela caixa, aquele local que colocava as ofertas, né? Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Olha só. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, ou seja, a 1 dia ou 2 de salário de trabalho, né? Toda a renda. E chamando seus discípulos, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha o que Jesus faz aí. Primeiramente, Jesus chama a atenção do perigo dessa religiosidade
de fantasia, essa religiosidade de pompa, essa religiosidade que quer mostrar, que quer se impor, que quer declarar para todo mundo que é religioso. Ele critica os escribas, que eles gostavam disso. Os fariseus também eram assim. Lembra daquela oração do templo? Que Jesus fala numa parábola do fariseu e do publicano? O fariseu falava, eu não sou pecador, eu dou o dízimo, não sou como esse publicano. Já o publicano, que era o pecador, alguém do baixo escalão, né, que era muito mal visto na sociedade por trabalhar para o governo, né? Então ele falava, esse orava assim, ser propício a mim, pecador, e nem olhava para o céu. E Jesus critica muito os religiosos da sua época. É interessante, se você observar as mensagens do Evangelho, você vai ver que raramente Jesus criticava as pessoas do mundão. Você não vai ver Jesus criticando prostitutas, os soldados, nada disso. Jesus critica e chama a atenção de religiosos da sua época. O que será que ele quer dizer com a gente, que ele quer mostrar isso para nós hoje em dia? E aqui nesse texto, ele está chamando a atenção para uma classe que gostava de explorar, que gostava de esbanjar, que gostava de viver à custa da religião. Parece que Jesus escreveu esse texto anteontem, né? Aqui no nosso contexto goiano, por exemplo, de Goiânia, com tantas manifestações religiosas. Vivemos num mundo hoje que as pessoas que se dizem religiosas, parece que virou um modismo. E quem grita mais alta, roda mais, pula mais, tem mais revelação, não sei o que mais, é o mais bem visto. Tá certo? E é uma disputa, inclusive, em nossa cidade, Goiânia, tem muito disso, de quem constrói o maior templo, né? O mais luxuoso. Agora é a moda das igrejas de parede preta, nada contra, viu? Eu entendo acústica, iluminação, nada disso. Estou falando da pomposidade, sabe, daquele luxo para esbanjar riqueza. Tem lugares que a gente chama templo, fala palácio. Você tem uma ideia, isso existe. E Jesus aqui nesse texto, ele chama a atenção desses escribas que faziam isso. E logo depois que Jesus chama a atenção, ele, com seus discípulos ali, ele mira os seus olhos na direção de alguém e parece que o assunto muda. Ele fala de estar no templo e as pessoas, como era costume da religião, gostavam de depositar e tinham esse costume de depositar ofertas. Lembrando que isso foi instituído, sim, por Deus no Antigo Testamento, para manutenção ali dos sacerdotes, dos levitas, na verdade, da quem vivia no templo. Era essa a intenção. E cuidar dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas, que era uma classe de gente, naquela época, extremamente desamparada. Ser viúva, se perdia toda a estrutura naquele contexto. E Jesus olha e fala que ele observava que via pessoas ricas depositando grandes quantias, mas de repente ele olha para uma pessoa insignificante aos olhos da sociedade. Ele usa o termo, o evangelista aqui, Marcos, dizendo uma viúva pobre. Ora, já é viúva, já é uma coisa ruim na época. E pobre é algo bem miserável. E fala que ela depositou 2 moedas, não é? Depositou, e Jesus fala, ela depositou tudo o que tinha, enquanto os outros depositaram apenas o que lhes sobrava. E olha que sobrava grande quantias, né? Que ele fala que depositavam grande quantias. Aí a gente olha para esse texto, hoje em dia, eu quero aplicar isso, trazer para a nossa realidade. A gente olha para esse texto e está muito em moda divulgarem a ideia de, tá vendo? Não interessa a situação, você tem que doar tudo. Tem que dar tudo para Deus, entre aspas, disfarçado aí de um templo, de uma religião, especialmente de um pastor que pede bem, ou de um bispo, ou de um apóstolo, pai apóstolo, ou sei lá o que for, não é? Diga-se de passagem, eu estou falando aqui mais do contexto evangélico, que eu raramente vi padres aí pedindo dinheiro para as pessoas em nome de Deus. Eu vejo os evangelhos, nós fazendo isso. É um pecado nosso, tá certo? Então fique registrado isso.
Meus irmãos católicos não têm essa prática, não, raramente. Mas, voltando ao assunto. Aí muitas pessoas usam esse texto para falar de oferta, e você pode estar pensando, nossa, o primeiro estudo de hoje é falar sobre oferta? Eu quero te dizer que não é sobre oferta. E nem Jesus aqui, nesse texto, como ele aparece também lá em Lucas, não está falando da oferta da viúva pobre. Por incrível que pareça, a atenção de Jesus não era para a oferta da viúva pobre. Jesus estava criticando os escribas, os religiosos. Por que ele fez isso? Por que ele chamou a atenção disso? Preste atenção que um texto está ligado ao outro. Lucas divide até lá na nossa Bíblia em capítulos, né? Essa parte em 2 capítulos. O capítulo 20 parece ser o 21. Não lembro agora o versículo exato. Mas aqui, Marcos, ficou uma divisão apenas de uma sequência para outra, versículo 40 para o versículo 41. Ou seja, parece que o assunto não terminou. E, de fato, não terminou. Qual que é o assunto principal? Jesus está criticando a postura de um grupo religioso que gostava de esbanjar, de viver às custas e de ter muita riqueza, prosperidade e aparecer e ser visto por todos. E logo em seguida ele fala de ricos que depositavam ali no sistema religioso alguma coisa. E depois ele fala de uma viúva pobre. Por que ele fez isso? Jesus aqui está denunciando, esse texto não é um elogio à viúva. Ele usou o exemplo da viúva para denunciar a postura perversa de um sistema religioso que vive à custa de quem não podia dar para ter toda a sua luxuosidade. O que estava acontecendo? Se você olhar nos textos do Antigo Testamento, lá em Números, Levíticos e vários textos do Antigo Testamento lá no início, você vai ver que Deus o tempo todo orientou o seu povo que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, que é uma forma da didática da revelação divina de expressar situações de gente desamparada daquela época, eram pessoas que não eram para tirar deles, mas sim para dar a eles, para ampará-los, para cuidar deles. Prova disso que no próprio Novo Testamento, em Tiago, o autor de Tiago fala que a religião pura e verdadeira é essa: assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou seja, o que Jesus quis dizer, que o que essa viúva fez era um escândalo, tá certo? Descarado, mostrando a opressão do sistema religioso que exigia de quem não tinha dar tudo, e quem tinha tudo dava o que sobrava. Vamos trazer isso para os nossos dias hoje. Você pode ver como tem movimentos evangélicos aí que ficam pregando que você tem que dar tudo para Deus, entre aspas, como se Deus tivesse um banco e um CNPJ exclusivo aqui na Terra, e uma carteira financeira que fosse a representante de Deus na Terra. E, geralmente, se usa a barganha que para você ser abençoado, você sair da miséria, você tem que doar tudo o que você tem. Já vi histórias cabeludas, perdão da expressão por aí, de gente que não tinha nada, se sacrificar e dar tudo em prol da promessa. Se você semear a semente aqui, você vai prosperar. Prospera, sim, o pastor que pediu esse tipo de dinheiro. Mas o crente que deu continua na miséria do mesmo jeito. Sofrendo, sofrendo e sofrendo. E às vezes, até abençoado, porque Deus é gracioso, mas acaba fazendo isso uma jogada por esses líderes, esses escribas modernos, uma jogada para mostrar uma barganha com Deus. Quem não já viu a seguinte frase: se você dizimar, Deus vai lhe prosperar. Se você ofertar, Deus vai lhe prosperar. Se você dá 1.000, Deus vai lhe prosperar. 10.000, mais ainda. Lança semente. Gente, tudo isso é mensagem do diabo, não é de Cristo Jesus. Você vai ver que toda a Escritura, em momento algum, Deus pede isso. Eu disse. Deus não está falando sobre isso. Aí as ofertas. O seu áudio ligado. E as ofertas.
Não, Deus não está tratando disso aqui. Olha o que estava acontecendo. A viúva não era para estar ali na fila colocando tudo que tinha. Era para estar recebendo a ajuda dos recursos que entrassem ali. Mas ela estava ali doando tudo que tinha. Não é que eu estou condenando a viúva de forma alguma. Jesus deixa bem claro que mais bem-aventurado é dar do que receber, sim, mas é uma coisa voluntária, do coração, de acordo com as suas condições, para causas específicas, sim. É assim no reino de Deus. Agora, o que aconteceu com a religião da época? Oprimia desse pessoal que não tinha, diz o texto, olha o que o texto diz no versículo 40, os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, fazem longas orações. Parece que eu estou vendo um programa de televisão hoje moderno, né? Onde você vê aquele público, gente sofredora, que está ali sendo enganada, indo naquele local, com o envelopezinho da campanha, sofrendo, tirando da boca para colocar ali. E aí o perverso pregador expõe aquelas coisas deturpando as escrituras, falando que Deus vai abençoar porque deu ali naquele local. Onde está escrito isso na Bíblia? Não é que eu sou contra você ofertar a sua igreja, não é isso, nada disso, gente. O que eu estou falando é o uso perverso que a religião tem feito do dinheiro, e em nome de Deus. Em momento algum as escrituras garantem isso, pede isso para a gente. Ah, mas é aquele texto, não roubarás o Senhor teu Deus. Aquele texto foi escrito para Malaquias num contexto do templo, naquela época, onde as pessoas que estavam responsáveis não estavam destinando os recursos para aquilo que foi destinado mesmo, que era para ser destinado, o sustento das obras ali. Havia desvio, havia gente se aproveitando. É nesse contexto. Você quer dar 10%, 20% é uma questão sua, mas dizer que Deus está te pedindo isso, não. Dizer que para você ser mais crente, você ser abençoado, você tem que ofertar, isso é mentira. Isso só tem uma ideia, gente, uma propaganda, enriquecer. Enriquecer quem proclama isso. E não é a verdade do Evangelho. Jesus aqui, esse texto da viúva pobre, ele está mostrando justamente para aqueles escribas e mostrando para os seus discípulos, olha, é o exemplo. Gente que é oprimida, está tirando deles. E quem tem muito, dá sobra. Não é isso que Deus quer. No livro de Atos, a igreja primitiva, assim chamada pelos estudiosos, a tradição cristã, fala que havia uma preocupação com esse grupo de pessoas. Tanto é que, quando começou a haver injustiça, os apóstolos decidiram organizar os diáconos para cuidar melhor disso, para que ninguém fosse omitido. Isso é a tarefa da igreja. A igreja não é para recolher dinheiro. A igreja de Jesus Cristo é para amparar o órfão e a viúva. Sim, isto é o evangelho de Jesus Cristo. É claro que tem despesas, você quer ajudar, claro, para sustentar a obra, ótimo. Agora, não use disso para barganhar com Deus, para falar que isso é para Deus abençoar e você ser próspero. Essa ideia de prosperidade financeira que divulgam por aí, nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Vou falar uma frase aqui que vai ofender muito pastor, muito crente. Você não precisa dar nem um centavo para Deus, para você ser abençoado. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. De graças recebeste, de graça dai. Existem vários exemplos no Novo Testamento dos irmãos se mobilizando para ajudar uma causa. Então não é pecado você doar. Causas específicas. Agora, vamos falar a verdade. Se olharmos para a religiosidade cristã hoje no Brasil, não vou falar de outros países, vamos falar da nossa casa, do nosso país, do Brasil hoje. Será que toda essa riqueza tem sido usada para amparar o órfão e a viúva, o estrangeiro? Se você ver a vida desse líder religioso, você vai ver que não.
Não é não. Quantas Mercedes Jesus teve? Quantos helicópteros já tinha particulares ele teve? O que eu vejo nos evangelhos é Jesus dizer: as aves do céu têm ninho e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe, irmãos, esse texto para mim, e foi muito que mexeu comigo, eu até conversei muito com o pastor Paulo, que pregou lá em Lucas sobre esse mesmo assunto, é um choque diante da realidade, porque a gente está acostumado a usar esse texto e ver esse texto como uma justificativa para falar, constranger quem tem pouco a dar muito. Não é isso? Mas não tem nada disso aqui no texto. Jesus está pegando o exemplo da viúva pobre para denunciar a hipocrisia dos religiosos da época e mostrar que estava errado. Tanto é que o assunto ele começa dizendo: eles devoram a casa das viúvas. E a prova disso que eles devoram as casas das viúvas está no fato dessa viúva, de acordo com o sistema religioso da época, ser impulsionada a doar tudo que tem. E será que ela estava sendo amparada? Ora, se ela só tinha essas duas moedas, ou essas duas pequenas moedas, como diz o texto aí, ela não estava sendo amparada por ninguém. Mas no seu coração ela existia ainda a crença de que ela doando ela poderia ser abençoada. Que é a crença da maioria do povo, entre aspas, evangélico brasileiro, povo humilde, que se sacrifica em prol de campanhas para arrecadar milhões, e Deus sabe lá onde é usado esses milhões, porque se fosse para a obra dele mesmo, não haveria órfãos e viúvas desamparados nos nossos meios. Não haveria gente desamparada. Eu falo mesmo, gente. O Brasil é um país imenso, continental. Temos miséria, sim. Tem caído bastante, graças a Deus, mas temos muita miséria. Mas se a igreja cristã brasileira se mobilizasse para destinar os seus recursos para combater a fome, a miséria, o desamparo, as injustiças sociais nesse país, não haveria miséria no Brasil. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso aqui não é discurso comunista, de esquerda, nada disso, é evangelho puro e simples. Isso é evangelho. Quando foi escrito isso, nem existia Karl Marx, ninguém lê nada disso, esquece isso. Nem direita, nem esquerda, nada disso aqui. Aqui estou falando de evangelho. Estou falando de gente que usa da religião para tirar de quem não tem, quando deveria doar a essas pessoas. Eu, como pastor, eu falo isso abertamente. Você não é obrigado a sacrificar da sua boca, do seu sustento, para dar oferta em igreja nenhuma. Nossa igreja não aceita isso, não temos isso. É livre e espontâneo, de acordo com a necessidade. Por isso eu comecei esse estudo, essa série, com esse texto, para dizer que aqui nós iremos na contramão da religiosidade de hoje em dia. Não queremos essa luxuosidade, pompas, nada disso. Versos talares, templos maravilhosos, nada disso. Não queremos pedir ofertas de sacrifício de ninguém. Unicamente queremos conhecer a Cristo. E esse Cristo nos impulsiona a compartilharmos o pão com quem não tem, a acolhermos a quem é rejeitado, a abraçarmos a quem é tirado de nós, os marginalizados, a dar pão a quem tem fome, veste, a dar a palavra da vida. O evangelho de Jesus é o evangelho do pão, é o evangelho do pão da vida, que é Cristo, é o evangelho do pão, do trigo, para alimentar o estômago, da veste que colhe, que cobre, do teto, para quem não tem, da dignidade do ser humano. Jesus fala que para esses religiosos que exploram as viúvas, que exploram a gente oprimida, o juízo é muito severo. Eu gosto de uma expressão que minha mãe falava muito: um dia a casa cai.
Ah, você, pregador, que fica aí nos púlpitos da vida, pedindo dinheiro o tempo todo, campanha acima de campanha, dinheiro acima de dinheiro, e pedindo para seu jatinho particular, sua Mercedes, sua casa de condomínio luxuosa. Não que seja pecado você ter uma boa situação, mas seja honesto. Não explore quem não pode. Não explore ninguém, para falar a verdade. Não viva disso. É claro que quem vive da palavra precisa do seu sustento, do seu amparo, mas não barganhando com Deus, não explorando quem não tem. Eu já vi muitas histórias interessantes de gente que teve a coragem de transformar os dízimos da sua igreja para construir casas para quem não tinha, dar pão a quem não tinha. Sabe, irmãos, a viúva dos nossos dias, e aí é apenas uma figura de linguagem, os desamparados, aqueles trabalhadores que mal ganham um salário mínimo, até menos, que não tem condição nem de bancar o seu aluguel em dia, pagar a sua conta de luz, de água, o seu transporte para trabalhar. Essas pessoas não podem ser exploradas por essa gangue, essa máfia religiosa por aí. Ele fica dizendo que Deus tem que dar tudo. Olha o exemplo da viúva. Deus não está usando o exemplo da viúva. Pelo contrário, se esses pastores fossem crentes de verdade, ao lerem esse texto, ia ter vergonha na cara e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando aquela senhorinha está tirando da boca para dar, você fala, não, minha irmã, nós que vamos dar para você hoje. Nós que vamos te amparar e cuidar de você. O que a igreja tem feito com as mães solos? Mulheres que têm que dar a vida aí porque não tem mais maridos e sustenta seus filhos sozinhos. A igreja tem amparado? O que tem feito com aqueles que não têm mais condição de trabalhar? Ah, o governo cuida, INSS, não. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não está dizendo que é para dar oferta para a igreja, nada, ele está dizendo, olha, seja exemplo de amor, independente se governos e autoridades fazem ou não. O nosso exemplo não é olhar para aquilo que governos fazem, mas o que Cristo fez e ensinou. O texto que eu li para os irmãos aqui, que fala da viúva pobre, e fala dos escribas, o foco aqui é justamente mostrar o escândalo da religião que oprime quem não tem nada. As vítimas do sistema religioso. Nós temos que dar um basta nisso. Se você acredita no evangelho de Jesus, um evangelho integral, um evangelho que salva, participe conosco sempre. E aprenda que Jesus aqui não quer explorar a viúva e nem usá-la como bandeira para doar tudo, não. Ele está denunciando a religiosidade daqueles que devoram as casas das viúvas, ou seja, do sistema religioso que prega prosperidade financeira como sinal de bênção. Do sistema religioso que oprime e tira e suga em prol de uma elite religiosa que vive no luxo e os demais vivem na miséria. Ele está denunciando isso. Ele está denunciando o fato de que o papel da igreja não é tirar, é dar. Não é oprimir, é acolher. Não é desamparar, não é devorar. Pelo contrário. É compartilhar a mesa. É compartilhar o sustento. É amparar, é acolher. Isso é papel da igreja. Isto é o reino de Deus em Cristo Jesus. Esse texto aqui, também narrado lá em Lucas, e Mateus, é interessante que no Evangelho de Mateus ele não trata esse pedacinho da viúva pobre. Ele trata o tempo todo da denúncia de Jesus contra os religiosos. Lucas e Marcos colocou aqui essa citação, essa narrativa, para exemplificar
de forma bem clara o que Jesus estava dizendo. Mateus foi tão detalhado no que Jesus disse que nem precisou colocar o exemplo da viúva sendo explorada. Se você ler lá depois, Mateus capítulo 23 em diante, você vai ver Jesus denunciando isso. E para concluir, olha o que eu vou lhe dizer. Mateus 24, temos um discurso de Jesus, 23, 24, que é falado como um discurso escatológico, ou seja, um discurso sobre o fim. E ele fala que, olha o que ele diz lá naquele texto, nem vou ler, apenas citar aqui de forma comentada apenas. Estive com fome e não me deste o que comer, estive nu e não me vestiste, estive preso e não foste ver-me. Percebe que Jesus não falou em momento algum, pedi sua oferta e você não deu, então você vai para o inferno. Não. Ele deixou bem claro que uma evidência de condenação é quando você deixa de fazer estas coisas que o Evangelho ensina. No texto que eu li para vocês, um pouquinho antes, no capítulo 12, lá no versículo 28, Jesus fala do grande mandamento. Amar a Deus, amando o próximo. Até um escriba fala que, nossa, Jesus foi muito bem, falar nisso, Jesus fala, você está muito perto do reino, mas ainda não está no reino. Por quê? Porque você gosta de devorar a casa das viúvas, você gosta de oprimir e fazer com que os ricos deem muito mais o que sobra. E o pobre, a miserável viúva, você quer que ela doa tudo o que tem. Jesus condenou isso. Olha para a nossa realidade hoje, a realidade da igreja cristã evangélica brasileira. Olha para a realidade da cristandade. Você vai ver que temos que mudar muitas coisas. E talvez a principal que a igreja evangélica brasileira hoje precisa mudar e converter-se de fato é deixar dessa pregação diabólica de prosperidade e de exigir dinheiro como sinal de bênção e fidelidade. Cristo não quer isso. Deus não pede isso. E aqui Cristo deixou bem claro que ele condena essa exploração. Agora, é claro, independente se você é viúva, pobre ou rico, o doar ao reino é uma questão voluntária, de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Não é sacrifício, porque o maior sacrifício já foi feito por nós, uma vez por todas, foi na cruz do Calvário. E nada se compara a isso. Se você quer se expressar doando para ajudar alguma causa, ajude. Ajude isso. Eu falo até uma coisa aqui que vai escandalizar muita gente. Um pastor, eu falo isso. Ainda que igrejas precisem de seu sustento, sim, para as suas despesas, a sua manutenção dos seus obreiros, mas é muito mais nobre você que quer doar, investir na causa da vida de alguém que está passando necessidade, você socorrer, do que você enriquecer grandes templos para que fiquem mais luxuosos. A religião, gente, não cabe dentro, não pode ser uma coisa fechada dessa forma que a gente tem, com uma cifra como seu símbolo. Tiago fala que a verdadeira, e a única vez que a Bíblia menciona, hein, de religião mesmo, nesse contexto, é aquela que ampara o órfão e a viúva. A Bíblia fala dos estrangeiros, do órfão, da viúva, dos marginalizados. Isso aí, aplicando o nosso contexto hoje, tem tanta gente sendo oprimida, e tanta gente enganada, tanta gente dando sem poder, tirando da boca, fazendo até dívida para dar para a igreja, dar alguma festa para a igreja. Gente, isso é pecado. Deus não quer isso. Deixando de, às vezes, pagar uma luz, uma água, de comprar o pão de cada dia para dar oferta para o pastor, para a campanha. Para com isso é diabólico.
O reino de Deus não é isso. Deus não quer isso de nós. O verdadeiro evangelho é Jesus. O verdadeiro evangelho me ensina a compartilhar, a ser realista, a doar e a amparar a quem precisa, mas jamais explorar, jamais viver de exploração. Esse é o evangelho que eu prego. E esse é o evangelho que queremos pregar aqui. Se você quiser conhecer mais a Cristo e esse evangelho, te convido a estar sempre conosco aqui, ou procure uma igreja sadia perto de você, que não explore, mas que pregue o evangelho verdadeiro. Temos ali a Igreja Remídia, aqui em Goiânia, da qual faço parte, que é na Rua das Magnólias, no Parque Oeste Industrial. Procura aí no Google Igreja Remídia em Goiânia, que você vai ver. Todos os domingos, às 6:30 da tarde, estamos lá. Você pode participar e você vai ver que lá nós pregamos um evangelho que não explora ninguém. Pelo contrário, nós pregamos o seguinte: contribuir de acordo com as necessidades do reino. E às vezes a necessidade do reino é alguém está com fome e vamos comprar comida para ele. Essa é a nossa visão. E aqui, nesse contexto que não é religioso, não estamos aqui defendendo a igreja A ou B, nada disso, estamos pregando o evangelho, a nossa mensagem é: Deus não quer ninguém explorando com a religião a vida de quem nada tem. Pelo contrário, se eu tenho uma consciência, vou chamar religiosa, que é um termo que nós, né? Se eu tenho uma consciência do evangelho, eu jamais vou exigir que a viúva doe. Pelo contrário, eu vou ser instrumento para ampará-la, para que não falte nada na sua mesa. Ela tem o que comer, o que vestir e o que tratar. Não só ela, como todos os demais desamparados. Isto é evangelho. E é isso que Jesus ensinou. E olha a denúncia de Jesus: estes sofrerão juízo muito mais severo. Esses que pregam prosperidade nessas igrejas sofrerão juízo muito mais severo. Não é eu que estou dizendo. Leia o evangelho e você vai ver isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa palavra fique no seu coração. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, pode enviar depois para a gente. Tá certo? E divulgue. Está sendo gravado, divulgue esse vídeo. E falamos abertamente aqui: Deus não precisa do seu dinheiro, não quer explorar você, não. A minha vida é entregue ao Senhor. Tudo que sou, o que tenho, pertence a Ele. E não preciso de pompa religiosa alguma, explorando o reino de Deus a meu favor. Isso é o que diz as Escrituras. Isto é o Evangelho para todos nós hoje. Que Deus abençoe, fique na paz de Cristo, guarde essa palavra no seu coração, leia novamente. Se você tiver alguma dúvida, envie. Todos aí conhecem meu WhatsApp, conhecem meu e-mail, site, e aí podem enviar comentários. Certo? Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a graça do Cristo Jesus, que em vez de pedir, se doou, o amor de Deus Pai, que doou com toda misericórdia e graça a nosso favor, e o Espírito Santo que nos sustenta, que Ele esteja com vocês, não só hoje, como todos os dias, para a honra e glória do nosso Deus. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus, e até terça-feira que vem, ao vivo, às 19h30, com mais um assunto do Evangelho, para encher o seu coração com a palavra do Deus que nos ama e deu seu Filho Jesus para morrer por nós. E assim podemos viver hoje, sabendo que Ele está conosco e Ele nos ama. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Estamos aqui terminando a nossa transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos e fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe com as pessoas, tá bom? Esse vídeo aí, se você gostou, tiver alguma crítica, algum comentário, pode enviar. É muito bem-vindo para a glória de Jesus Cristo.